Oi meninas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 1 Samuel 30, que diz assim, que o povo que Davi era responsável, estava como rei no momento, o povo, Davi estava no riacho e o povo foi saqueado, as mulheres e as crianças foram levadas cativos e destruíram o que tinha ali. E Davi, quando chegou e viu aquela situação, Davi chorou. Davi chorou e pranteou muito. Gente, mas chorar e prantear não vai te tirar do lugar. O que resolveu a vida de Davi foi quando ele se colocou diante do Senhor e buscou o Senhor o que fazer. Quando ele buscou o Senhor para o que ele devia fazer, frente a uma dificuldade, o que aconteceu? Deus deu a direção, Deus deu a saída para ele. Deus sempre tem para nós uma saída. Ainda que você haja errado ou cometa algum pecado, esse pecado não vai te afastar de Deus. Esse pecado vai te destruir. Vai te destruir. E esse pecado vai fazer com que a imagem que Deus tem de você seja destruída. Por isso que você se afasta de Deus, não só porque você pecou, mas porque o que você cometeu, você vai se achar tão errado, tão pecador, e o diabo te engana e te tira da presença de Deus. Porque você acha que você não é digno. Muita gente está assim. E Davi buscou uma direção de Deus. Deus, quando a gente erra, ele continua sendo Deus. Quando a gente falha, ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo soberano. A nossa falha, o nosso erro que nos destrói. E isso nos faz distantes do Criador. Então, ainda que você falhou, que você errou, que você pecou, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar Ele naquilo para o que você for prosseguir. Haja, não pranteie. Olha só, tem gente que está dormindo um sono da morte. Se Davi ficasse pranteando, chorando e ficasse lamentando, ele não ia resolver nada. Ele buscou o Senhor. Ele buscou o Criador. Tem gente que está nesse sono da morte, que está envolvido em laços da morte e não tem buscado o Criador. Está cansado, está fadigado, está angustiado, está com medo, está triste, mas não tem buscado o Criador. Gente, em Deus, todas as promessas já foram feitas. Nós precisamos pegar ela, possuir elas. A terra prometida, quando foi prometida para o povo, ela estava lá. Eles tiveram que ir lá buscar a terra, ir lá alcançar a terra. Deus não falou assim, eu vou pegar vocês aqui e transportar para lá. Não, eles tiveram uma atitude, houve um haja. Esse agir não é reagir, é agir, é pela fé, é crendo que tudo já foi feito. Gente, não tinha GPS, não tinha computador, não tinha nada. Deus falou que ia dar uma terra para eles, que manava leite e mel. Tudo era contrário. Se eles não crescem, como muitos não creram, pereceram no caminho. A palavra diz assim que as sandálias dos pés não se gastaram, as roupas não se gastaram, mas eles precisavam crer. A promessa, gente, ela existe de uma vida abençoada, de uma vida em abundância, de uma vida próspera, de uma vida bendita, de uma vida feliz. Ela existe, mas se você não caminhar para ela, não viver ela não vai ser uma vida em abundância. A vida que você tem vivido, às vezes, tem sido uma vida miserável.
As suas emoções são emoções miseráveis, a sua vida econômica é uma vida miserável, a sua vida familiar é uma vida miserável. Mas espera lá, foi isso que Deus prometeu para você? Foi isso que Deus planejou para você? Não. E Ele não está nisso. O problema é que você caminha para isso. Você até sabe da promessa das coisas que Ele prometeu para você, mas você caminha ao lado oposto. Caminha pelas suas próprias forças. Quando você se entrega ao Senhor, renuncia às suas vontades e se coloca, se derrama diante dele, Ele te conduz. Então não tem dor, não tem choro, não tem cansaço. E ainda que tenha, isso não te afeta, porque você sabe para onde você tem que ir, qual é o foco. Você está sem rumo, perdido, não está ouvindo a direção do Pai. Davi buscou uma direção e falou assim, vai e alcança os inimigos. Posso alcançar os inimigos? Vai que você vai alcançar. Gente, uma coisa tão imbecil, porque Deus faz coisas ridículas. Tão imbecil. O camarada do povo lá que saqueou eles, que levou as mulheres dele, como estava enfermo, ficou parado no caminho. Aí Davi encontrou ele e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ah, me deixaram, porque eu estava doente. Ah, então me leva até lá, onde eles estão. E Davi chegou lá e tomou tudo de volta. Você precisa voltar para Deus, se voltar para Deus. Deus vai te mostrar o caminho, vai te conduzir e você vai tomar tudo de volta que é teu. O que é teu? A alegria. O que é teu? A abundância. O que é teu? A saúde. O que é teu? A vida. Tudo isso é teu. Mas você precisa ouvir o Senhor. E Ele conduzirá você no caminho. O problema é que você não se volta para Ele e não ouve Ele. Ainda que ouve, recusa-se a seguir no caminho que Ele propõe para você. E aí você ainda está vivendo aquela situação que Davi estava, chorando e pranteando. Olha só, Ele tem para você uma vida de abundância, mas se você não quiser usufruir essa vida de abundância em todos os aspectos na sua área emocional, espiritual e no corpo, não adianta, Ele não vai fazer nada. Ele age conforme eu quero, creio e aceito o que Ele fez para mim. Se eu não aceito, se eu não creio, se eu não quero, não adianta. Deus não é mágico, Deus é Deus. Mas eu preciso me voltar para Ele, aceitar o favor dEle na minha vida. Todas as promessas dEle já foram feitas e tem um sim para as promessas dEle, de uma vida abundante em todos os aspectos, mas eu preciso me voltar para Ele. Que Deus te abençoe, que você possa desfrutar de uma vida abundante em Deus. Vida emocional, vida financeira, física, no corpo, na alma e no espírito, abundância. Esse é o nosso Deus, é um Deus de abundância, não é um Deus de escassez. Se você tem vivido escassez, é porque você está no caminho contrário. Mas Deus está te esperando para que você possa pegar na mão dele e caminhar com ele e desfrutar da abundância. Que Deus seja com você, te conduza, te ilumine e que você possa desfrutar de tudo isso. Até mais, queridas, Deus abençoe.